Em 5 de fevereiro, a Cloud anunciou nada menos que sua nova versão do modelo Cloud Opus 4.6. Neste vídeo você vai ver um resumo sobre esse lançamento, o que esse modelo traz de novo, se vale a pena ou não. E vamos dar nossa opinião também. Certo, diferente dos modelos antigos, o Cloud Opus 4.6 se destaca por conseguir fazer tarefas muito mais longas de forma autônoma, planejar a longo prazo ou fazer tarefas de engenharia de software quase sem ajuda do usuário. Ao mesmo tempo, a Anthropic fechou sua última rodada de investimento se consolidando no mercado, com uma rodada de financiamento de 10 bilhões de dólares que eleva sua avaliação para 350 bilhões. Agora, além disso, o modelo Cloud Opus 4.6 vai nos permitir ter uma janela de contexto de 1 milhão certo? Para realmente entender o que significa Cloud Opus 4.6, o salto que está nos dando, temos que compará-lo com a versão anterior, a 4. E é que a transição de uma versão para outra não é linear. O Opus 4.5 foi lançado em novembro de 2025, há apenas 3 meses, e focava em melhorar a fluência e a capacidade básica de programação, algo que podemos dizer que muitos de nós notamos. E o Opus 4.6 aborda as limitações estruturais que permitem que LLMs possam fazer pesquisas profundas, os Deep Research, e aqui teoricamente a promessa é que o 4.6 se difere de seu antecessor por 3 pontos-chave. O primeiro já dissemos que é o contexto que estamos vendo, onde passamos dos 200 mil tokens que tínhamos antes para 1 milhão de tokens, permitindo interagir com projetos muito maiores e muito mais longos. A segunda promessa é essa autonomia e persistência que eles nos prometem. Diferente da versão anterior, que exigia prompting mais constante, o Opus 4.6 introduz orquestração nativa de agentes. E o que isso faz é derivar os contextos e evitar um pouco mais as alucinações que seus modelos anteriores poderiam ter. E também, a terceira versão é o raciocínio adaptativo. Antes o modelo raciocinava de forma estática, e agora temos um modelo dinâmico onde o modelo decide quanto tempo pensar antes de responder, alocando recursos e computação baseado na complexidade do sistema. Bem, quanto às capacidades, já estamos vendo. Estamos vendo que tem um Knowledge Work nos scores de GDP-Val de 1606, o melhor que vimos até agora. Tem uma busca agêntica de 84% de precisão, a pontuação mais alta da indústria. Tem também, como sempre, o coding acima de todos os demais. E tínhamos aquele GPT 5.2 Codex que surpreendeu e superou o Opus 4.5 que o ChatGPT lançou em resposta àquele cloud. Mas o Cloud, mais uma vez, volta a superar o que a própria concorrência apresenta. O Gemini parece estar ficando um pouco para trás, com quase 9 pontos de diferença em relação às duas empresas. E aí temos a parte de raciocínio. Tem uma precisão de 40 a 53,1% se usarmos ferramentas. E a verdade é que se a gente vê esses benchmarks, obviamente promete muito. Vocês devem levar em conta, claro, que o pessoal do Cloud deve ter mostrado os benchmarks onde eles se destacam. E deve ter outros benchmarks, provavelmente todos os outros que não mostraram, onde eles não se destacam tanto e ficam mais para trás. E esse é que estamos vendo aqui, por exemplo, que o Agente Coding, o Opus 4.5, deu ligeiramente superior, ainda assim acima de muitas das capacidades. Estamos vendo que o Graduate Level Reasoning é melhor no ChatGPT com 93,2% ChatGPT Pro. O Visual Reasoning também é melhor no ChatGPT e Gemini sem ferramentas é melhor até que ChatGPT com ferramentas, imagina só. E o multilingual e o QA é melhor no Gemini, tá? Bom, obviamente isso são estatísticas simples e realmente tem que testar na hora da verdade se o agente funciona. A realidade é que o Cloud cada vez funciona melhor e é surpreendente. E agora com essas inovações que estão trazendo, né, onde não vamos mais ter aqueles gargalos tradicionais para recuperar a informação ou o raciocínio sequencial que tínhamos com o Cloud, agora temos também esse 1 milhão de tokens adicional. Estamos vendo que em contextos longos também apresenta uma grande melhoria comparado a modelos antigos e em contextos longos de raciocínio também, principalmente comparado ao anterior, em parâmetros de 1 milhão nem se fala. Ou seja, quase dobraram o desempenho. Em cibersegurança de novo se superaram. Ciências da vida também, e num teste que é o long. Coerência de longo prazo, que é o Vending Bench 2, conseguiu gerar 8.017,59 dólares, bem acima de outros modelos, na real. Então, na minha opinião, o que fizeram com essa atualização foi gerar ou dar ao modelo a possibilidade de ter um raciocínio melhor de longo prazo,
algo super positivo. Longo prazo me refiro a contextos maiores. Poder ter também a capacidade adaptativa de decidir quanto tempo processar uma entrada também é algo que vai ser muito bom para o modelo. Já vimos que os saltos são abismais. Então, nada, me digam o que vocês acham. Vocês acham que estão indo pelo caminho certo ao tentar ser capazes, de forma autônoma, de lidar com projetos maiores? Na minha opinião, estão no caminho certo. Acho que sabem muito bem que público tem. Diferente, talvez, do ChatGPT, que focou em fazer aquele ChatGPT Codex, quando, na verdade, a maioria do público do ChatGPT, eu não acho que sejam programadores. Eu diria que se alguém quer uma ferramenta de IA para programar, vai para o cloud. Mas desde 2026, 2025 e em 2024 também ia para o cloud. E acho que estão falando do GPT 5.3 Codex, se vai competir, se não. Mas para mim, o que sempre vimos é que a Anthropic sempre tem uma carta ou um as na manga. Me digam vocês o que acham. É verdade que os preços deles estão sendo bem pesados e, além disso, recentemente tem colocado limitações no chat, convertendo o plano básico de 18 euros por mês em basicamente uma versão trial paga, onde você usa o modelo e depois de interagir várias vezes, ele simplesmente diz que você ficou sem mensagens. Vamos ver. Vamos ver se a possibilidade de gerar resultados de forma mais eficiente ou precisa também facilita para o usuário ter que interagir menos com a inteligência artificial ou permitir ter mais mensagens. É o único ponto negativo que eu acabaria vendo, né? Que se você realmente quer usar o cloud, ou vai usar o modelo mais caro, o Max, de 90 euros por mês, ou o de 18 euros por mês. Assim que tiver um projeto meio grande, que nem precisa ser tão grande, você vai acabar gastando suas mensagens diárias, e mais ainda, se usar inteligência artificial no seu dia a dia de forma constante, tá? É o que muita gente fala, é a opinião de muita gente e, bom, eu tô aqui para informar. Me digam o que vocês acham do novo Claude. Acharam interessante? Curtiram? Sim, não. E nada, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Muito bem, com o lançamento recente da nova versão do Claude Opus 4.6, a OpenAI também se mexeu e decidiu nos mostrar, neste 5 de fevereiro, no mesmo dia que saiu a versão do Claude, o ChatGPT Codex 5.3. Vamos analisar esse novo modelo, ver o que ele traz de novo. Eles têm prometido que a intenção é deixar de ser aquele chatbot passivo e começar a usar uma ferramenta mais agêntica, mas vamos ver realmente o que nos espera, porque o ChatGPT vem de uma história bem triste, e é que com aquele 5.2 que lançaram, é um modelo que, embora tenha focado mais na programação e fortalecido esse nicho específico, acho que deixou todos os demais bem para trás. Na verdade, acho que eles mesmos reconheceram que com o 5.2 tiveram problemas, porque passamos de um modelo como o GPT-4 que concordava demais com você, para um modelo como o GPT 5.2. Estou falando do Extended Thinking, que é o que eu usava, que simplesmente não te dá atenção. Estamos falando que talvez eu esteja conversando com um cliente e peço ao ChatGPT para responder aquela mensagem desse cliente dizendo que não quero enviar um orçamento, e o ChatGPT 5.2 em Extended Thinking vai me forçar a redigir um e-mail especificando as diferentes tarifas e os diferentes pacotes que posso oferecer. Ou seja, uma coisa é eu te perguntar uma opinião e você concordar comigo sem questionar e concordar até em pontos contrários, como acontecia com o GPT-4, e outra é eu te pedir algo e você não fazer. Esse é um dos motivos pelos quais parei de usar o ChatGPT. Ainda assim, bem, estou agora na versão de teste do Gemini, estou gostando bastante. Além disso, precisava de um modelo potente de geração de imagens e acho que o Nano Banana Pro é exatamente o que preciso. Mas eu usei o ChatGPT por anos, tá? A versão Premium acho que eu estava usando há quase um ano e pouco. E neste 10 de fevereiro parei de pagar por ela pelo simples fato de que não me dava atenção. As mensagens também demoravam demais para processar. Então vamos ver o que eles nos apresentam com esse 5,3. Ei, me preocupa que continuem na mesma linha. Tenho muita fé nessa empresa, mas é verdade que nos últimos meses, apesar de todo o desenvolvimento e raciocínio profundo que alcançaram, que é muito bom, tenho a sensação de que em outras coisas piorou. Bem, para entender a magnitude do ChatGPT 5.3, precisamos entender o contexto de crise que houve no seu desenvolvimento. E foi em dezembro de 2025 que Sam Altman declarou código vermelho na empresa. E não foi uma jogada tática, mas sim um código vermelho de...
E é que no final de dezembro de 2025, imagino que se juntou o fato de que o ChatGPT estava em queda, que o Nano Banana Pro está tendo praticamente as melhores imagens de baixo custo do mercado e que o Gemini 3 saiu introduzindo capacidades de raciocínio lateral e uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. E na verdade, o Gemini 3 provou ter capacidade superior para resolver problemas. E problemas, propondo soluções onde talvez modelos como o GPT 5.2 davam respostas literais demais ou lineares demais. Além disso, como sabemos, o Google também tem a vantagem de que, além de ter seus próprios modelos de IA, ele também tem todo um ecossistema. Tem uma rede social super importante como o YouTube, o melhor buscador de todos que é o Google, tem todo o Google Drive, ou seja, é realmente uma ferramenta super poderosa e está integrando cada vez mais o Gemini, até em e-mails, o que faz valer cada vez mais a pena ter essa ferramenta. Então, o Google realmente tem as cartas na mão agora para ser o modelo líder neste final de 2026. E é que a OpenAI, para o 5.2, recebeu muitas reclamações. Compararam com o GPT-4, e uma das maiores reclamações é a latência nas respostas. Eu peço uma tarefa ao Gemini 3 Pro com o melhor modelo, que teoricamente raciocina mais e demora mais, e talvez leve 1 minuto para me dar a resposta, enquanto o chat GPT podia levar 15, 20 minutos, às vezes a página bugava, ficava 20 minutos pensando e não dava resposta. Claro, será que era necessário gastar 20 minutos processando essa informação, por melhor que estivesse? Sim, é verdade, tá bom. Mas o Gemini também fez bem e levou 15 vezes menos tempo que você. E isso, pois teoricamente também tinha rejeições desnecessárias devido a filtros de segurança excessivamente rigorosos. E a resposta foi otimizar a infraestrutura de inferência migrando para clusters NVIDIA GB200 NVL62, o que permitiu que o GPT 5.3 seja 25% mais rápido que seus predecessores. Também agora, teoricamente, tem capacidades agênticas autônomas, e é que, na verdade, cada chat tem um teto de produtividade, e para aumentar esse teto, precisa que existam vários modelos que possam trabalhar para horizontes mais longos. Como depurar um repositório completo, fazer uma tese e, bem, tarefas mais avançadas. Isso culminou no desenvolvimento do GPT 5.3 Codec como um agente e não só como gerador de texto. E além disso, também buscam uma verticalidade do produto. E é que, diante da ameaça do switch do Google, pois a OpenAI também tem lançado outros produtos independentes, como pode ser o Prism para pesquisa científica, Atlas para navegação web e o aplicativo Codex para desenvolvimento de software. É verdade que muitas dessas ferramentas ainda nem estão disponíveis em alguns países ou nem sequer temos acesso à versão completa e tal, mas temos que ir vendo como vai se desenvolvendo. Também é verdade que, bom, o agente da OpenAI já evidentemente dizem que é o modelo de codificação agêntica mais capaz de todo o mercado até a data. E uma das coisas mais disruptivas é o papel que o próprio modelo teve na sua própria criação. Segundo a publicação técnica da documentação, as versões preliminares do modelo foram instrumentadas para depurar as execuções de treinamento do novo modelo. É um efeito conhecido como bootstrapping, que basicamente não é só aprender dos dados gerados por humanos, mas de si mesmo. E diferente dos antigos modelos Codex, ou modelos normais que se treinam separadamente, o GPT 5.3 Codex também é o primeiro a juntar os treinamentos do Codex e do GPT-5 num modelo unificado, tendo teoricamente essa mistura entre raciocínio e conhecimento do mundo, mais engenharia de software. Além disso, o GPT 5.3 apresenta algo muito interessante, que é, com todos os modelos até hoje, se você envia um prompt, tem que esperar que o agente ou o modelo termine de pensar para você poder corrigir o erro que ele cometeu. Pois teoricamente o GPT 5.3 mudou isso, é que podemos interromper o agente de forma construtiva enquanto ele trabalha, o que sinceramente torna isso muito poderoso, especialmente em tarefas para, por exemplo, criar um site e você vê que ele está fazendo as cores erradas, então você especifica para fazer as cores certas e tal. Teria que ver depois como isso realmente funciona na prática, se isso realmente funciona tão bem. Mas, e claro, eu realmente gostaria de ver como você identifica o erro enquanto ele está gerando, se muitas vezes o que ele faz primeiro é pensar e depois te dar o resultado. Mas, bem, como estamos falando do Codex, vamos entender que ele vai mostrando o código e tal. Mas é verdade que para um modelo como o GGPT 5.2, pensamento estendido ou outros, vejo complicado porque na verdade o que ele faz é pensar e pensar e pensar e depois te dá o resultado. Mesmo que você consiga ver como ele está pensando, se você não está vendo o que ele está te escrevendo como resultado, é complicado realmente dar alguma instrução. Bom, também há uma transparência no processo de pensamento, e é que o modelo basicamente vai nos dizer os processos que está fazendo. Isso já tínhamos visto. E basicamente vai manter o contexto entre os diferentes modelos, tá? É que às vezes se perdia um pouco o fio ao passar de um modelo para outro. Claro, basicamente frequentemente quebrava o fio na conversa. E nada, dessa forma vamos poder ter uma memória dos objetivos do projeto. Muito bem, vamos passar um pouco pelos benchmarks.
Primeiro de tudo, temos o Terminal Bench, onde vemos que o GPT 5.3 Codex tem 77.3 no Terminal Bench, que é um resultado massivo comparado aos 64% do GPT 5.2 Codex. E também, CloudOpus 4.6 tinha 65.4%, então teoricamente nesse aspecto ele supera. O Terminal Bench basicamente coloca os modelos à prova dentro de terminais, tá? O terminal de um CMD, tá? Isso que abrimos aqui, pois nesse tipo de contexto. Além disso, temos o benchmark do Oswald Verified, que tem 64.7%, mas fica atrás do CloudOpus 4.6, que com o Opus 4.6 tem 72.7%. Diz: Oswald é um referencial para o uso de computadores com agentes no qual o agente deve completar tarefas de produtividade num ambiente visual de desktop. Bem, eles ficam para trás. É que tudo que envolve abrir aplicativos, manipular menus visuais e tal, o Cloud ainda está na frente. É verdade que não fica tão à frente quanto antes com esses 38,2. Houve uma melhora muito grande de uma versão para outra, mas ainda está abaixo, né? Aqui eles mostram que os humanos, têm cerca de 72% de acerto, o que, bom, tenta comparar aí com o ser humano médio de 29%. Depois temos o SW Bench Pro, que basicamente mede a capacidade de resolver problemas reais do GitHub em repositórios populares. E vemos que tem 56,8%. Isso representa um aumento, bom, levemente significativo com aqueles 56,4% que tinha o GPT 5,2 Codex. A melhoria pode parecer marginal, mas além dessa pequena evolução, também há ganho de eficiência e capacidade de lidar com tarefas em sessões mais. O modelo também parece ter algumas limitações, pois apesar das melhorias, ainda enfrenta desafios em repositórios massivos de mais de 150 mil nós, onde ocasionalmente sofre, perdas de memória e esquece definições dadas anteriormente. Também temos o GDP-Val, onde são avaliadas basicamente tarefas profissionais em 44 ocupações, como análise financeira, redação jurídica, etc. E o modelo iguala ou supera o desempenho de especialistas humanos em 70,9%, o mesmo que temos no GPT, de 5,2 vezes maior. Estamos vendo que em desafios de cibersegurança também melhorou alguns pontos, quase 10 pontos. Mas, bom, isso, como sabemos, são apenas benchmarks. Além disso, eles mostram o que mais lhes interessa, e realmente seria preciso testar o modelo para poder terminar de opinar de verdade se este modelo será bom ou não. A impressão que me dá é que tentaram otimizar um pouquinho o desempenho do que tinham antes, o que evidentemente é uma melhoria brutal, mas não sei se vai estar à altura, neste caso, talvez de um CloudOpus 4,6. Para mim, evidentemente, levando em conta um pouquinho de onde viemos, me parece que cada vez mais o GPT-5 e a OpenAI estão fazendo promessas vazias. Essa é a minha opinião, que não precisa ser a verdade, mas é verdade que se você compara com Claude ou com Gemini, é verdade que nos benchmarks parece tudo muito bonito, mas quando você passa a usar. Bom, é verdade que no meu caso, por exemplo, se é o GPT 5.2 para programação, tenho que dizer que é a única coisa que não tenho do que reclamar, tá? Quer dizer, realmente estava indo bem. Além disso, você tem de forma ilimitada, diferente do Claude, o que é uma grande vantagem porque permite iterar muito mais e cometer muito mais erros ou fazer muito mais testes. Acho que poder iterar no meio de um prompt é algo muito interessante. Vai ter que ver como isso fica no meio da execução, mas pode ser algo que muda o jogo, para bem ou para mal, tá? Porque não sei como isso vai afetar a inteligência artificial no meio do raciocínio, ter que reestruturar, quer dizer, acho que teria que começar do zero. Seria como realmente enviar o prompt de novo, tá? Não sei se fizeram assim, não sei, vai ter que ver, mas o que vimos desses GPTs nesses últimos meses foi fumaça e mais fumaça. Pelo menos eles já estão admitindo que tem problemas, o que eu acho que é o primeiro passo. Estão tentando se diversificar em diferentes ferramentas que até agora não são muito notáveis, mas vamos ver com o tempo se conseguem criar um ecossistema interessante. O ChatGPT continua sendo um modelo muito bom, não me entendam mal, mas a realidade é que as reclamações são reais, os números falam por si, cada vez mais gente está indo para o Gemini. Mas enfim, me digam o que vocês acham. Eu até agora usava o ChatGPT, até literalmente ontem, e obviamente preferia usar o ChatGPT a não usar nada. Mas vocês acham que está melhor, que tem estado à altura? Vocês acham que o Claude realmente foi quem se destacou aqui com aquele milhão de tokens de contexto que nos deram? Vemos que o Gemini está bem afastado no tema da programação, ou que realmente não foca tanto no marketing para destacar esse aspecto. Mas também não é um modelo ruim, né? Também não é um modelo ruim. Vi testes na internet por aí comparando os 3 modelos, e o Gemini conseguia dar, às vezes, resultados melhores que o Claude e que o GPT. Então nada, me digam vocês o que acham. Obviamente, todas as opiniões são bem-vindas, e vamos ver o que o mundo da inteligência artificial nos reserva. Muitíssimo obrigado.